maravilhosa pro curso. E aí eu ia naquela época, Começou a falar, né, da sua faculdade. Onde era necessário ser pregado. Oi, escolhido! Seja muito bem-vindo a esse podcast. Aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de cura, de esperança e de transformação. Quem vos fala é a Daniele e é claro que nós vamos ter um bate-papo bem descontraído. Hoje a gente está com um convidado muito especial, é o Emanuel. Seja bem-vindo, Emanuel! Muito obrigado, Daniel. Eu estou muito feliz em estar aqui, né? Como ser convidado para compartilhar o que Deus tem feito e ainda está fazendo nas nossas vidas. Isso é maravilhoso demais. Obrigado. Glória a Deus, nós que estamos honrados de poder conhecer você um pouquinho mais da sua história. Emanuel, compartilha conosco como que foi seu encontro com Cristo. Mas antes eu quero pedir para você que está nos assistindo, curta, compartilhe, envia para o máximo de pessoas que você conhece. Quando você faz isso, essa plataforma ela entende que esse conteúdo ele é relevante e ele apresenta para mais e mais pessoas. Se inscreve nesse canal para que você tenha acesso a todo o conteúdo de testemunhos. Eu aguardo você para que nós possamos crescer com Cristo. Emanuel, conta para nós, como que foi esse encontro com Cristo? Bom, para começar, foi uma coisa assim, muito tremenda, né, na minha vida e de toda a família também, porque bem antes, né, quando eu nasci, né, o que aconteceu? A minha avó era de uma religião, né, e que adorava, assim, coisa da feitiçaria mesmo. Então ela me pegou quando eu nasci e fez pacto no reino espiritual, né, nessa religião, tal. Porque a minha etnia é uma das etnias mais poderosas que existe na África. E todo mundo que nasceu nessa etnia já nasce com um poder, ou seja, assim, que mexe muito com a feitiçaria. Eu lá, criancinha, não sabia de nada e tal, pegou eu e o meu pai, os meus pais, né, a minha mãe e tal, fez esse pacto no reino espiritual. Quando eu comecei a crescer, 3 anos de idade, eu comecei a pegar, aquilo ali começou a refletir, comecei a pegar coceira, comecei a ficar doente e tudo mais. Aí eu era um cara muito rejeitado também pelos amiguinhos e todo mundo assim, né? Por conta daquela doença que eu pegava. Todo mês de maio eu pegava coceira por conta daquele pacto que foi feito no reino espiritual. A minha tia sempre foi intercessora. Ela orava muito, aconselhava muito a minha mãe, né? Porque a minha mãe é caçula. Conversava muito com ela assim, não, vem para Deus, vem para Cristo, Ele é o único Salvador, Ele consegue resolver as coisas, né, espirituais e tal. Só que o meu pai, como essa etnia pertencia a ele e tal, aí foi muito forte, era muito forte assim, nesse caso. A minha mãe não conseguia também entender tudo isso, né, e corria muito. Aí fazia cerimônia toda final da semana, ao serviço aos demônios, né? Matava porco, animais, derramava sangue, a consagração da família, assim, é muito forte lá e tal. Por que da minha conversão? Quando eu tinha 10 anos, o meu pai, ele começou a se relacionar com uma mulher que era bruxa, só que ele não sabia e tal. Aí ele começou a ficar com essa mulher quase 1 ano. Aí outra pessoa, que de uma outra religião também, né, que mexia com feitiçaria, ele avisou esse cara, ele avisou a minha mãe. A minha mãe tomar muito cuidado com avisar o meu pai para que ele pudesse tomar cuidado, porque ele está relacionado com essa mulher. Fala para ele evitar de ficar com ela, porque ele vai sofrer. Imagina só, uma pessoa normal, mas avisando futuramente o que vai acontecer. Era Deus mesmo avisando, né? Deus usando as pessoas. Aí o meu pai não deu atenção àquilo. Mas essa mulher fazia o quê? Fazia comida, lanche, tal, muita coisa de alimento, né? Muito alimento, colocava veneno espiritual, para fim de matar o meu pai, né?
Por quê? Ela queria fazer o quê? Ela queria que a minha mãe, ela queria que o meu pai deixasse a minha mãe, quer dizer, lá é assim, ela queria ir nas religiões que mexiam com feitiçaria para que a minha mãe, tipo assim, pudesse que houvesse a separação, né? Entre Ela mim e queria meu pai. destruir a família e ficar com seu pai. Exatamente. Só que todos os feiticeiros que ela já tinha ido, que ela foi já, que ela ia, os feiticeiros falavam assim, não, aquela mulher, a gente não consegue mexer com ela, porque ela pertence àquela pessoa de cima. Mas isso aconteceu antes da minha mãe, assim, aceitasse Cristo, porque Deus estava ali na família. A oração da minha tia, que é a irmã dela, estava atingindo o reino espiritual. Glória a Deus. Os feiticeiros falavam assim, ó, é o seguinte, aquela mulher, aquela família, você consegue derrubar o marido, mas e os filhos e ela, a gente não consegue derrubar. Nossa, e foi assim, tá, o meu pai ficou, descobriu que ela era feiticeira, só que era tarde demais. Aí envenenou. Imagina uma pessoa de 1,90 m, igual Mike Tyson, forte, ou 120 quilos. Ele começou a ficar doente, perdeu quilos, assim, tem 35 quilos que ele ficou. Começou a adoecer 3 anos acamado. Aí, o que aconteceu? A minha tia avisou de novo. Fala para ele converter, porque essa aí é a hora. A hora é essa. A minha mãe já foi lá. Falou com o meu pai, a gente vai. Olha só essa. Uma das pessoas que mexia também com a obra da feitiçaria chamou a minha mãe e falou assim, olha, os meus companheiros feiticeiros, eles estão te enganando. A única pessoa que consegue libertar o seu marido e você é Deus. Porque aonde esta mulher levou o seu marido, um dos maiores feiticeiros do país, ninguém vai conseguir libertar ele. É só Deus. Então minha mãe saiu, quer dizer, e foi para minha tia lá, chegou, e o meu pai entregou a vida a Cristo, e pegou aqueles negócios da feitiçaria lá, que a gente fazia cerimônia, e queimou, meteu fogo. Aí o que a gente fez? A minha mãe me chamou e falou assim, olha, o seu pai já tá para morrer, então a gente precisa converter, porque não tem mais nada, não tem mais tempo a perder. Eu falei, mas a gente é católico, mas é mesmo Deus, né? Aí ela falou, não, é diferente. Eu pensava assim, mas você viu, o feiticeiro lá no tal me contou e falou assim, a gente precisa ir para esse Deus, Deus verdadeiro, da sua tia, vamos lá. Eu falei, então vamos. Eu tinha 14 anos, os meus irmãos eram pequenos também, eu tenho 4 irmãos, o mais velho, a gente reuniu, fomos lá para minha tia. Chegamos lá na outra região, vimos a gente viu o nosso pai lá e tal. Ele falou assim, eu já entreguei a minha vida a Deus e vocês precisam também. E nessa aqui a gente converteu. Lá na casa da minha tia, que, né, o marido dela era pastor também, né? E orou por gente, a gente converteu. E a outra guerra espiritual começou. Por quê? A gente já virou ameaça no mundo espiritual para eles. Porque na minha etnia, quando a pessoa converte, não pode vir atrás. Lá é 0 ou 100. Ou você é de Deus, ou você não. E pior que tudo, é que nem você saiu das obras das trevas e você já, tipo assim, você vai levar todos os segredos, né, para outras pessoas não voltar para trás. Aí você já vira ameaça para eles. Então a guerra espiritual começou, a minha mãe começou, a gente começou a orar, a gente começou a ler a palavra, aprofundando, o pastor nos ensinou, a minha tia foi com a gente muito profundo assim. Quando meu pai tá quase a morrer, né, por exemplo, ele estava no hospital, o que aconteceu? O pastor viu a visão e falou assim, que ele viu Jesus, foi no hospital, pegou meu pai, levou, mas ele conversou com Jesus e falou assim, não leva ele, porque ele tem filhos para cuidar ainda e tal. Jesus falou assim para ele, não, eu vou cuidar dos filhos dele, mas eu preciso levar ele não pode voltar. Acordou a minha tia e contou, a minha tia falou, sério, você viu? Eu vi. Falou assim, se você duvidar, menos de 15 minutos o carro vai chegar. Nem fez nem 5 minutos, o carro chegou. Falou assim, então, tá vendo? Quer dizer, a ambulância chegou, né, que meu pai tinha falecido, tá? Aí o que aconteceu?
a gente saiu de lá, fomos para o centro, onde eu nasci, para a cidade, né? Como se fosse Brasília. A gente foi para o centro da cidade. Depois do luto ali, a feiticeira, que era nossa vizinha, ela me chamou e falou assim: Emanuel, vem cá. Eu tinha 14 anos. Eu fui ali, ela falou para mim o seguinte, ela falou assim: o seu pai, a gente viu ele subindo com milhares e milhões de cavalos, feliz, rindo, alegria que nunca se acaba. A feiticeira me contou isso. Falou assim: a gente que é de cá, a gente viu ele subindo alegria, com muita alegria, alegre demais. E você não sai desse caminho que você está. Você já entrou. Você está no caminho da salvação. Não perde o seu tempo. Continue até na fim da sua vida. Eu escutei ela falando comigo assim, eu falei: meu Deus. E o reino espiritual, quer dizer, cada vez mais estava ficando muito intenso. A gente começou a orar de madrugada. Aí que eu vou entrar nessa parte da oração de madrugada. Salmos 91, quando a gente lê, eu li esses salmos, mas ali na África, eu vi que são coisas que acontecem na real. Por quê? A Bíblia fala que passarinheiros que voam pelo dia, meio-dia, meia-noite, 3 da manhã, lançam as doenças que lastram no mundo espiritual. Lá você vê as crianças andando, caiu, sangrando, já morreu. Por quê? Feiticeiros, eles montam a armadilha no reino espiritual para todas as crianças que ficam andando meio-dia, que é Salmo 91, anda, caiu, sangrando, morreu. Eu conheço. Eu vi pessoas voando. A gente viu o urubu voando. Quando o urubu voa, uma treliça, quando pousou na terra, já era uma mulher de 80 anos andando. Por quê? Porque isso é um reino espiritual. A gente que vem de lá venceu o reino espiritual. Você não vai ter mais como eles te dominar. Porque lá é a porta do inferno mesmo. Né? Que você vê Salmo 91. Eles levantam meio-dia para caçar vidas, para colocar na cadeia. Você vê, meia-noite eles se reúnem para sair. 3 da manhã eles fecham. Por isso que Deus fala: quem me busca de madrugada, eu não gosto, eu amo aqueles que me buscam de madrugada, porque vão me achar. Então, quando a gente dorme, o que acontece? Os feiticeiros, eles levantam para caçar vidas. Por isso que a palavra fala que os filhos da perdição são mais prudentes, porque eles vivem o tempo inteiro entregando a oferta ao reino celestial, ao reino espiritual. Então isso aqui, a gente começou a orar. Um dia desse, a minha mãe estava orando, falando assim: Espírito, manda fogo, queima a obra da bruxaria e tudo mais. A feiticeira, que era nossa vizinha, foi na minha casa confessando para minha mãe, brigando, né, com a minha mãe, que a minha mãe estava queimando a obra da feitiçaria que ela estava fazendo de madrugada, 3 da manhã. Então, tudo isso daqui, a minha conversão foi muito... Eu orava no mato, entrava no mato para orar. A gente jejua 2 dias sem comer, sem beber, 3 dias. Porque a batalha espiritual, você sente isso na pele, na carne, assim. Por quê? Eu já conheço várias pessoas cristãs que já morreram por conta da obra da bruxaria, que é muito forte, né? Que vão para a igreja, mas a vida não está alinhada com Deus. O que acontece? A obra da feitiçaria pega a pessoa. Então, não sei se você tem uma pergunta para fazer, mas a gente vai falando, mas é assim, né? Que as coisas acontecem lá. E é muito forte. Porque lá a igreja meio que não fecha. Tem algumas igrejas que não fecham. 24 horas, a porta aberta. A igreja funciona 24 horas lá na África? Claro, você pega a chave lá, tem um grupo, vai orando meio-dia, vai orando, por exemplo. Eu vou falar uma coisa que acontece lá, que é muito forte. Tribo do Ismael, que vem a gente sabe, né? Isaac é cristão, Ismael é do outro lado. Agora, o que acontece? Essas pessoas, elas levantam todas as sextas-feiras, porque assim, é meio que eles trabalham de segunda a sexta, certo? No reino espiritual. E na sexta-feira, eles têm que entregar
relatório ao Lucifer. Eles reúnem. E sexta-feira, para você ver o que acontece. Sexta-feira acontece todo tipo da guerra espiritual. Salmo 91 materializa na sexta-feira. Porque eles têm que entregar relatório. Se não entregarem, Satanás pune eles. A gente já sabe essa história. E quando a gente vai orar lá, por exemplo, de madrugada, tem feiticeiros que vêm lá para confessar, falam assim, cara, vocês estão orando aqui, mas vocês estão nos atrapalhando no reino espiritual. A gente não consegue trabalhar. Vocês acabam quebrando o reino espiritual. Por quê? Deus ele age muito forte lá. Porque ele sabe que se ele não colocar a mão dele, a gente está morto. Por exemplo, eu passava em alguns lugares, tinha um cara que tinha, um senhor lá, tinha trombose, né? Eu não sabia. Eu sabia que tinha trombose. Mas eu ia só na casa dele, né? Tava lá no quintal. Ele me chamou um dia e falou assim, Manuel, meu filho, vem cá. Eu fui lá. Ele falou, não para de vir na minha casa, por favor. Eu falei, por quê? Ele falou, quando você vem aqui, os demônios que me incomodam, eles vão lá longe, eles não conseguem ficar aqui perto. Mas eu precisava repreender, não precisava. Mas o que eu buscava? Eu buscava não só poder, mas eu buscava autoridade. Entrava no mato para orar, para falar com Deus, conversar com Deus. Eu quero isso, porque como eu fui muito procurado a morte lá, tentar a morte, o que aconteceu? Deus, ele foi me capacitando assim, foi me dando muita força, assim, sabe? E passava em algumas casas lá e as pessoas me chamavam, falavam assim, cara, você passou aqui, a obra das trevas caíram, ou isso, aquilo ali aconteceu. E essas testemunhas testificam a Deus. Deus tem feito coisas muito grandes nas nossas vidas. A gente precisa testificar a Ele. O nome dele precisa ir mais longe, né, que puder. Então, e até hoje a minha mãe não para de orar, de madrugada e tal. E aconteceu, tipo assim, não sei aqui como é que é, mas lá tem muito esse poder também, tipo assim, de pisadeiro. Você está dormindo, você vê um espírito que vem para você e sufocar, assim, você não consegue ir, entendeu? E lá tem muito isso. Mas a gente sempre vence, sabe? Porque Deus é conosco, né? Por isso que fala assim, lá em Salmo, você vai ler Salmo 91, lá no último versículo, né? Fala assim, como ele reconheceu o meu nome, eu o colocarei no lugar altíssimo, forte, lugar seguro. Mesmo que ele escorregar para cair, os meus anjos já receberam as minhas ordens. Né? Glória a Deus. Isso daí é muito real, né? É forte, meu Deus do céu, quanta experiência. E é sobre isso. Você testemunhar para erguer o nome. Você contar o que o Senhor faz na nossa vida é maravilhoso. Manuel, eu queria também te ouvir falar sobre as suas viagens missionárias. Eu sei que esse foi o início, né, da sua trajetória, do seu encontro com Cristo, contando todo o enredo de como que é um país diferente, com uma cultura diferente. Nós sabemos que o espiritual é muito em todo lugar, mas lá parece que se manifesta mais, né? O reino espiritual no natural. Então eu queria te ouvir, como que foi esse chamado do Senhor na sua vida? Aconteceu o seguinte, quando eu era lá, criancinha e tal, pra você ter uma ideia, as maiores profecias que eu já recebi não foram dos cristãos, foram dos próprios feiticeiros que falavam assim, esse menino, ele nasceu nesse país, mas ele não pertence a esse reino. E um dia ele não vai estar aqui. Eu tinha um professor muçulmano que me dava aula, né? Eu tinha 10 anos, ele dava aula de biologia. Todo dia que ele entrava na turma, ele falava assim, esse menino, ele tem um algo a mais, não é possível. E um dia ele não vai estar aqui nesse país. Eu comecei, mas eu não queria ouvir isso. As pessoas me falavam, ele vai ser pastor, ele vai ser missionário. Eu queria ser físico, que nem o meu pai, o maior físico de todos os tempos, né? E formava os professores na universidade e tal. Eu queria ser físico, mas Deus pegou e as pessoas falavam assim, pessoas ímpias falavam assim, ele vai ser pastor, ele vai ser missionário. Mas eu fugia daquela conversa, literalmente, eu não queria ouvir. Aí fiquei assim, tal. Eu comecei a ter a maturidade, com 14, 15 anos, 16 anos. O meu pai já tinha falecido. Eu dava aula de inglês e francês para sustentar minha mãe e os meus irmãos, que eram pequenos.
eu comecei a ser homem, assim, nessa idade já. Falei, não, eu vou pra cima e tal. Aí eu comecei a ter entendimento que, na verdade, Deus está me chamando, eu não posso fugir. Até chegou um dia que o cara falou pra mim assim, um ímpio, falou, mano, você tá fugindo, mano, não adianta. Aí a minha ficha caiu. Falei, beleza. Eu comecei a orar. Eu queria estudar na Inglaterra, porque o meu tio tá lá, mais de 30 anos já. Aí eu tava orando, Deus me leva pra Inglaterra, eu quero estudar lá, tal. Mas Deus não me levou para lá. Ele enviou um outro profeta, que é um outro país da África. O cara só falava francês. Chegou na minha igreja, tava tendo vigília lá, 300 pessoas, todo mundo. Na hora que ele chegou, ele já começou a liberar as palavras de conhecimento. E chamou meu amigo e falou assim, vem cá, você brigou hoje à tarde, tal hora, só que o pastor chamou a sua atenção, você não quis arrepender. Por quê? Nossa, a ficha de todo mundo caiu. Porque ele já chegou, já dando palavras de conhecimento. O cara começou a chorar, foi verdade. Eu fui até dormir, mas eu voltei porque eu não queria nem falar com o pastor, porque ele me chamou a atenção, mas Deus me perdoou, ele orou. E ele começou a chamar as pessoas, orando, pessoas chorando, confessando o pecado. Aí eu falei, Deus, olha a minha oração. Deus, eu não quero ir na frente. Se você vai falar comigo, fala comigo aqui onde eu estou sentado. Estava lá com a minha guitarra e tal. Olha o que ele falou, profeta. Ele falava francês, o irmão dele interpretava. Ele falou assim, agora eu quero orar para todas as pessoas que cantam aqui na igreja. Ministro de louvor. Aí eu era líder, eu tocava. Aí todo mundo foi. Menos eu e mais um dos meus amigos. A gente ficou sentado ali. Ele estava consertando um negócio que quebrou lá. Mas eu estava sentado lá, né? Aí ele ficou repetindo. Primeira vez. Repetiu. Eu quero orar. Tá faltando gente. Segunda vez. Repetiu. Terceira vez. Quarta vez. Eu falei, não, Deus, eu não vou. Tentei, não queria ir. Aí saiu o meu amigo lá. Ele andou. E foi até onde eu estava. Ele falou assim, Emanuel, por que você não foi? Você não ouviu que ele está repetindo? Por favor. Aí eu falei, eu falei assim, mas ele só fala a pessoa que canta, mas eu não canto, eu simples líder. Ele falou, mas mesmo assim, você é líder, faz parte. Você precisa ir. Aí eu peguei, aí eu falei, tá, eu vou. Demorou mais uns 5 minutos. Ele repetiu, última vez, eu vou começar a orar, tá faltando gente. Aí eu fui. No que eu fui, eu fiquei atrás do líder, né? Ainda fiquei assim, ó, querendo me levantar. Aí ele começou a orar. Ele falou assim, começou a profetizar as pessoas. Pá. Quando ele chegou em mim, ele pôs as mãos sobre o meu peito. Ele retirou. Ele falou, ei, todo mundo pode sentar, menos esse. Nossa, na hora que ele pegou a minha mão, eu comecei a ficar suado, comecei a ficar nervoso. Eu falei, então, eu tentei fugir. O que vai acontecer agora? Aí todo mundo sentou. E segurou na minha mão e deu. Ele tirou e pegou o pianista, que era o meu amigo, pegou e tal. Falou, não, só você pode sentar, só esse. Aí eu comecei a ficar nervoso assim. Eu falei, Deus, eu falei para você falar comigo lá, porque aqui, tal. Ele falou, ei, escuta, você é escolhido desde sempre. E você está preparando uma viagem para estudar lá fora. Sim ou não? Aí eu falei sim. Aí na hora eu comecei a ficar normal. Ele falou assim, você vai lá. E quando você for, Deus vai te exaltar muito. Deus escolheu você. Você foi tentado muita morte, mas você pertence a Deus desde antes de você nascer. Senta ali. Eu olhei para o meu pastor, quem sabia da minha viagem? Só era eu e meu pastor e Deus. Mas ele foi lá e contou tudo, a minha viagem só e tal. Daí, aí eu comecei a tirar os meus documentos, passaporte. A primeira pessoa que eu dei dinheiro para tirar o passaporte, o que ele fez? Ele sumiu com o dinheiro. A outra luta começou. Aí nesse daqui eu fiquei triste. Peguei grana de novo, R$300, dei para o cara lá, paguei no banco, fiz tudo certinho, peguei o passaporte. Comecei a tirar os certificados, histórico escolar, diploma e tudo mais. Demorou demais, assim, nos detalhes. Ficou assim, não, faltou isso aqui, não, faltou isso, aquilo ali.
Eu corria para todo canto de lado, sim, para tirar documentos. Peguei todos os documentos que era necessário, né? Para entregar na embaixada para que eu pudesse pegar o visto. O que acontece? Ao pessoal da embaixada, eles queriam que eu subornasse. Eu falei, eu já tinha palavra. Eu falei dentro de mim, não vou fazer isso. Se Deus, foi Deus quem falou comigo. Então eu não vou subornar. Não vou passar por cima da palavra que eu já recebi. Pegaram meu documento e engavetaram por 2 anos. Demorou. Meu Deus, que prova. Tava lá todo mundo orando. As minhas tias, meus tios, todo mundo orando, jejuando. Eu lá no mato, entrando no mato para orar. Fiquei muito magro assim. Falei, Deus, mas o que está acontecendo? O pessoal está viajando. Espanha, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, tal. Brasil. Eu estava lá, engavetaram meu documento. Eu lá orando. Aí, o que acontece? Eu conheço, eu não sei se ainda ele dá aula lá ainda na embaixada do Brasil lá em meu país. O que acontece? Eu contei para ele, expliquei a minha situação. Aí ele foi lá e falou, sério? Eles fizeram isso com você? Eu falei, vocês estão fazendo, né? E até agora estou esperando. Ele foi lá e explicou para um cara que era o embaixador do Brasil, que estava lá, ainda não sei se está lá ainda até hoje, mas explicou para ele, falou assim, é o seguinte, o meu primo está aqui, o meu amigo, pegaram o documento e engavetaram. Ele ficou muito bravo, o embaixador. Ele falou, sério? Falou, sério. O embaixador, ele foi e pegou meu documento e falou assim, manda para carimbar visto hoje. Ele tirou o documento e mandou para carimbar visto e falou assim, agora, e pegou e escreveu um comunicado. E falou assim, no comunicado, quem pede dinheiro, suborno aqui na embaixada e tal, me manda e-mail, me manda mensagem, me manda um zap que eu vou demitir essa pessoa. Aí já ele pegou todos os documentos das pessoas que estavam lá engavetados também, junto com o meu documento, e mandaram para o Brasil para liberar o visto. Deus me ensinou uma coisa, tá vendo? Na sua injustiça, muitas pessoas foram liberadas. E o que aconteceu? Eu fui assim, mais de 100 pessoas. Aí eu comecei, quando o meu visto saiu, faltou 15 dias. Ali que eu falei assim, a minha fé tinha que crescer demais. Por quê? Quando o meu visto saiu, a embaixada já ligou já. Emanuel, seu visto já saiu. Agora, faltou 15 dias para você comprar passagem e vir aqui retirar os seus documentos. Porque a gente não dá o documento, porque a pessoa pode ficar ali virando, falou que não vai, e ficar por ali. Agora, você precisa trazer aqui. Aí, eu liguei para o meu tio, porque ele tinha me dito que se o meu visto saísse, ele ia comprar passagem. Eu falei, beleza. Aí, o que aconteceu? Eu liguei para ele. Falei assim, tio, o meu visto já saiu. Agora eu preciso da passagem. O que ele fez? Sumiu. Meu Deus, que estreita, Manuel, Jesus. Sumiu assim, desligou, bloqueou eu. Sumiu. O que eu fiz? Eu falei, agora não há tempo a perder. Eu saía de 6 de manhã, fazia tudo que eu tinha que fazer em casa para minha mãe. Lavava as louças, lavava tudo. Fazia tudo que precisa fazer. Porque a gente não tem irmã, né? A gente que é homem, quando não tem irmã, a gente faz tudo. Aí, fazia tudo e tal. Saía às 6h30, eu já estava na rua, batendo na porta das pessoas. Empresários, que eram cristãos, que eram também do mundo, que seja qual que fosse, né? Eu saía. O que eles fizeram? Fecharam a porta na minha cara. Uma semana, tá faltando. A embaixada ligou de novo. Emanuel, faltou uma semana. Você sabe quanto tempo durou para sair o seu documento, seu visto aqui? Agora você vai dizer que você vai para o Brasil. Como é que você vai viver lá? Como é que você vai fazer? Se você fala que você já conseguiu visto, você vai para lá. Se você chegar lá, como é que você vai fazer? Porque o Brasil vai entender que você não tem dinheiro para sobreviver lá. Como é que eles vão aceitar dar visto para você? E tal. Todas as palavras assim, 99,9% das pessoas falavam não dá certo. Mas os feiticeiros do meu país falavam assim, não, ele vai sair.
A gente sabe, a gente já viu ele. Aí, o que acontece? A minha fé, eu coloquei toda a fé deste mundo em Deus. O que acontece? E quando faltou uma semana, quando eles ligaram, eu falei, tá bom. Aí eles desligaram. Eu não falava nada. Tipo assim, eu só escutava e não falava nada. Falava sobre obrigado e tal. Eu orava. Você precisava me ver andando cidade inteira, debaixo do sol de 40 graus, e na rua, assim, na porta das pessoas, empresas, batendo nas portas das pessoas, fechar a porta na minha cara. Faltou uma semana. Eu estava indo, eu falei, Deus, hoje vai ser o último dia que eu vou ter que sair. Se você não me responder, não vou voltar para casa e vou sentar. Alguma coisa vai ter que acontecer. Eu saí era de manhã, 10 horas. Eu estava saindo de outra cidade para o centro, para uma outra. Eu estava montando no ônibus. Eu encontrei esse mesmo profeta que me deu a profecia. Para você ver como é que as pessoas que não acreditam na profecia, né, nesse dom, precisam acreditar, porque ainda existe. Aí ele me chamou. Ele falava francês comigo, mas naquele dia ele falou a minha língua materna. Ele falou, Manuel, vem cá, na minha língua. Eu olhei, eu virei no meio de um monte de pessoas, uma multidão lá. Eu voltei para trás. Ele falou, vem cá, hoje é sexta-feira, você vai conseguir dinheiro nessa semana e você vai embarcar tal hora, tal minuto, tal segundo, tal dia, vai chegar lá em São Paulo, tal hora, tal segundo, tal. Se isso não acontecer, eu troco meu nome. Eu voltei para casa. Passei numa casa, numa rua lá. Quem me viu era um muçulmano. O muçulmano me viu e falou assim, o que está acontecendo? Eu vou comprar passagem para você. Muçulmano que falava que Jesus não tem pai, Deus não tem filho, Deus usou essa pessoa para comprar passagem para mim. Deus faz assim, né? Deus é maravilhoso. Quem assinou era indianos que tinham vários deuses. Falava assim, não, ele tem um propósito, a gente vai assinar. Assinou, comprou passagem, ainda deu grana a mais. Falou assim, você vai. Quer nem saber. Eu voltei, quando eu viajei para cá, eu vi a hora, vi segundo, vi minuto, que Deus falou que eu ia chegar aqui no Brasil. Saí sexta, cheguei sábado aqui, em Guarulhos. Deu tudo certo. Ele falou, então agora, às vezes, eu pensava assim, Deus, por que o Senhor tem que dar promessa quando está tudo lascado, quando não tem nem estrutura? Você vem e dá promessa para mim. Mano, eu fiquei correndo para todo quanto é lado. Aí, só que a minha salvação foi essa. Eu não coloquei as palavras das pessoas no meu coração e nem os meus 5 sentidos que estavam me indicando que não estava dando certo. Eu coloquei a palavra porque eu tinha a palavra de Deus. Porque quando a gente tem a promessa de Deus, o que acontece? Tudo que é ao nosso redor joga contra a promessa. Tudo que é natural, humano e lógico vai contra a promessa para testar, para nos treinar. Porque a palavra de Deus fala que sem a fé é impossível. Hebreus fala isso. Não é possível agradar a Deus. Por exemplo, na bonança, a pessoa já está ali. Mas nos momentos das dificuldades, aonde está o seu coração? Você coloca o seu coração naquilo que as pessoas falam sobre você ou naquilo que a minha palavra diz ao seu respeito? E quando eu viajei para cá, e os meus amigos, assim, pessoas, feiticeiros, falavam assim, nossa, esse menino, a fé dele é muito sobrenatural. Porque assim, eu falava, não, vai dar certo. Não, vai dar certo. Porque no mundo espiritual, quando a gente libera a palavra já, o reino espiritual já sabe quem está falando. E de qual boca saiu a palavra. Autoridade, governo, poder, está na palavra. Então, muitas vezes a gente fica, assim, eu ficava muito assim, porque eu já estava comprando as minhas roupas, né? Juntando as coisas, comprando celular, computador. A minha mãe falava assim, mas quando você comprou isso? Eu falei, 2 anos atrás, quando o meu visto já estava, eles engavetaram, mas eu tinha fé que eu comecei a comprar as coisas juntando. Quando chegou o dia, já estava pronto. Para você ter uma ideia, olha Satanás. Eu cheguei no aeroporto, o cara chegou lá e passou todo mundo e me viu e queria me entregar droga. Eu falei, não vou pegar isso. Eu sou cristão, não posso.
Che- Foi. Outro chegou e queria me entregar maconha. Falei, não, não posso, por favor. Chegou outro lá, queria me entregar cigarro. Passou todo mundo, só eu, para me travar no meu país, para que eu não viajasse, sabe? E então que eu passei ali, e porque muitas pessoas hoje me ligando e falando e tal. Eu falei, não, é só fé, porque quando você recebe a palavra, você não recebe de qualquer homem, não. Você recebe a palavra que deve ser a rocha ali, onde tem que estar firmada a nossa fé, e que é o Cristo, né? E quando ele fala, a palavra dele não volta para trás. É como se fosse a flecha. Lançou, já era. E isso aí. Isso aí. Amém, glória a Deus. Ter fé para permanecer na presença do Senhor. Suportar, a gente fala suportar os processos. Não é fácil vencer. É doloroso, o processo é doloroso. Não é fácil você vencer as etapas, os processos. São renúncias, são situações que vai ferir seu coração, mas permaneça porque o propósito vale a pena. Hoje, glória a Deus, Emmanuel está conosco aqui no Brasil, fazendo a obra, um missionário da obra do Senhor. E eu creio que está tocando a sua alma se você conhece alguém que precisa ouvir sobre fé, sobre crer que o Senhor é o Deus que vem e traz a resposta, é o dono dos recursos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a necessidade ou privação que você possa estar passando hoje. Mas normalmente, sabe, Emmanuel, o nosso cenário, ele não combina com a promessa. É totalmente ao contrário. Exato, exato. Que nem eu não queria ser, não queria fazer missão, não queria ser missionário. E hoje, que Deus abriu a minha mente, eu falo várias línguas para várias nações. E o que acontece? Hoje eu estou estudando aqui, para terminar, futuramente, vou para as nações. Só uma ideia para você ter, duas pessoas feiticeiras foram na minha casa, perguntaram de mim lá, e falaram assim, como é que está Manuel lá, o teu filho? Eu falei, ele está bem lá, minha mãe. E elas disseram que eu estou aqui, mas estou sendo ameaça para ele lá, no reino espiritual. Para Deus, tudo é perto. O reino espiritual é perto, eles são perto sim, eles se comunicam. Meu Deus. Então eles são ameaçados, porque eu vou voltar, não para morar, mas Deus vai iluminar lá. Isso que eu quero, que muitas pessoas sejam, assim, curadas espiritualmente e tudo isso. Porque eles me tentaram muito, né, contra a minha família, assim, muito, mas muito mesmo. Para você ter uma ideia, toda semana, feiticeiro vão na minha casa lá, falando assim, essa casa ali, ó, daquela mulher, estão nos perturbando no reino espiritual. A gente não consegue trabalhar. Eles vão lá para confessar. Meu Deus. É muito lindo quando a gente entrega. Tá, eu vou entregar para Deus. Eu vou. Às vezes não precisa nem aprender. Só chegar perto do mendigo. Muitas cadeias já estão quebradas no reino espiritual. A pessoa vai lá e agradecer a Deus. A gente já viu isso. Então, e isso aqui é muito forte. A África, para quem vai visitar lá, ou seja, ser missionário, precisa preparar mais, ter uma vida de oração, jejum, porque jejum quebra as cadeias. Deus, ele nos surgiu para quebrar as cadeias. É isso que a gente pode chamar, não só para libertar as pessoas das trevas. Então, elas foram lá confessar. Eu falei, mãe, agora que a gente vai, agora que a gente está lá no outro nível espiritual, porque para você ter uma ideia, lá os feiticeiros eles chegam assim e falam assim, nessa igreja a gente sabe quem é plantado, quem é digno de subir naquele altar, quem não é digno, não adianta. Isso dava temor assim fala, poxa, se eu não pegar aquele ali, vou passar vergonha, sabe? Então, isso é muito forte, assim. Mas a gente acaba sempre vencendo, né? É um caminhar com Cristo, né? Ter a sensibilidade de ouvir ao Senhor. Manuel, estou muito grata pela sua presença. Nós nem percebemos a hora, passou tão rápido, é um assunto tão interessante.
Que você possa crescer na graça, no conhecimento e viver o propósito do Senhor. Muito obrigado por compartilhar com todos que estão ouvindo. Você que tem um chamado missionário, se prepare. Às vezes não é hoje ou não é amanhã que você vai, mas faça como o Emanuel. Ele ficou 2 anos se preparando porque sabia que tinha um propósito, que tinha uma chamada. Emanuel, muito obrigado de coração por estar conosco, dividir esse conhecimento e tudo, essas estratégias que Deus te deu da oração da madrugada, como é importante nós ter nossa vida devocional de oração, de jejum, estar sempre andando com Cristo, é maravilhoso, é recompensador, passa os processos, mas vale muito a pena a gente estar com Cristo. Eu queria agradecer muito a Deus Amém. E compartilhar para fortalecer a fé de muitas pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sempre agradecido. Glória a Deus, eu queria ouvir as suas considerações finais, uma mensagem que você queria deixar para nós, um versículo, algo que o Senhor colocar no seu coração. Tá, o versículo que eu vou deixar está lá em Salmos mesmo, né? Salmos capítulo 91, versículo 6, fala assim que 1000 cairão à minha esquerda, ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas nenhum deles me alcançarão, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está comigo, Ele está com você. Por mais que eles venham voando, eles vêm lançando flechas, eles vêm fazendo coisas na escuridão, obras das trevas, mas os anjos do Senhor, Deus fala assim, que Ele está ao redor do seu povo, que nem a monte que estão lá ao redor de Jerusalém, que nunca se abalam, mesmo que venham os ventos, tempestade, mas Ele está firme aí para você. A atenção é o combustível para uma vida de autoridade. Porque quando você dá atenção para Deus, o que acontece? Ele vai te encher mais. Dá atenção para Ele de madrugada, orar, Ele vai te encher mais. Né? Quero que você fique com isso, em nome de Jesus, seja forte, estamos muito juntos. Amém, glória a Deus, Emanuel. Obrigada a você que ficou até aqui. Curte, compartilha, comenta. Eu sou um escolhido porque você é um escolhido do Senhor. Muito obrigada a todos que participaram. Encaminha, envia no grupo do WhatsApp, manda para aquela pessoa que você sabe que tem um chamado, está querendo desanimar, que está querendo sair dos caminhos do Senhor. E você que tem uma promessa, não desista. Lembre-se, você é um escolhido. Deus abençoe.